Aqui no canal a gente já viu um pouco tanto sobre arte grega quanto sobre arte romana da Antiguidade Clássica. A princípio elas podem parecer iguais, porque de fato são muito semelhantes. E tem gente que acha que basicamente são a mesma coisa. Mas aqui nesse vídeo eu vou te mostrar que elas têm diferenças fundamentais e você vai ver bem quais são. Vamos lá? Vamos começar falando de arquitetura. Tanto na arquitetura grega quanto na arquitetura romana, nós encontramos elementos em comum. Por exemplo, frontão, peristilo, colunas e capitéis, são elementos que a gente encontra tanto em um templo grego quanto em um templo romano. E aí dá muito essa sensação de que é basicamente a mesma coisa, que são arquiteturas muito semelhantes e que não tem diferença. Mas vamos ver algumas diferenças que a gente pode perceber sim entre uma e outra. Os gregos antigos sempre construíam seus templos usando uma base de 3 degraus. Então, se construía o primeiro degrau, o segundo, o terceiro. O terceiro degrau se chamava estilóbata. E aí, sobre a estilóbata, eles erguiam o corpo do templo, as colunas e o corpo do edifício propriamente dito. Eles sempre construíam assim. Se você olhar o Partenon é assim, se você olhar os outros templos gregos, eles estão sempre nesse padrão. Os gregos faziam dessa maneira. Já os romanos não construíam necessariamente sobre 3 degraus. Os romanos construíam muitas vezes sobre um plano elevado, como é o caso da Maison Carrée, por exemplo. Esse templo, o Maison Carrée, ele é construído sobre um plano elevado. Então, para você ter acesso à fachada principal do templo, você tem que subir uma escadaria. Já temos aí, então, uma primeira diferença entre a arquitetura grega e a arquitetura romana. Outra diferença que nós encontramos na arquitetura é em relação ao peristilo. Primeiro, o que é peristilo? O peristilo é o conjunto de colunas que circundam o templo grego. Os gregos construíam o peristilo verdadeiro. Como assim? As colunas do templo grego, elas têm de fato função estrutural. Elas estão ali suportando o peso do telhado, o peso da estrutura. Já os romanos não necessariamente pensavam dessa maneira. Usando ainda o Maison Carrée como exemplo, nós vamos encontrar ali meias colunas que estão saindo da parede. Essas colunas que parecem sair da parede não são colunas com função estrutural. Então é o que a gente chama de peristilo falso, o falso peristilo, que na verdade está ali, essas colunas estão ali só por uma questão de estética, para decorar, mas elas não têm função de suportar o peso da estrutura. Mais uma diferença que a gente encontra é em relação à simetria. Os gregos construíam as fachadas todas simétricas entre si. Então, a fachada principal é exatamente simétrica à fachada posterior, a fachada dos fundos. E as fachadas laterais são simétricas entre si. Já os romanos não necessariamente faziam dessa maneira. Temos aí, por exemplo, o Panteão, que tem ali um frontão, um peristilo na sua fachada principal, mas as outras fachadas são totalmente diferentes da fachada principal. Também podemos perceber diferenças entre as formas típicas. Por exemplo, na arquitetura grega prevalece a linha reta e o retângulo. Já na arquitetura romana, nós podemos perceber a linha curva e os círculos, como é o caso do Panteão, por exemplo, que tem planta circular. E quanto à escultura, quais são as diferenças que a gente pode notar? Bom, se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards o link para o meu vídeo sobre arte romana e você vai entender um pouquinho mais essa influência que os gregos tiveram sobre os romanos. Mas a princípio, o que aconteceu é que os romanos dominaram os gregos belicamente. E quando eles dominaram a Grécia, eles passaram a importar para Roma várias das esculturas que os gregos tinham feito. Chegou uma hora que não tinha mais o que importar, porque eles já tinham trazido tudo. E aí eles começaram a fazer cópias romanas das esculturas gregas. É por isso que é muito comum em livros ou em museus da Europa você ver assim escrito: essa é uma cópia romana da escultura tal. É por isso, tá? Porque os romanos fizeram muitas cópias das esculturas gregas.
Embora em um primeiro momento os romanos tenham adotado a linguagem estética dos gregos, com o passar do tempo eles desenvolveram a sua própria linguagem. A principal diferença entre a escultura grega e a escultura romana é a maneira de representar. Então, os gregos tinham como fonte de inspiração a mitologia grega. Por isso, eles faziam as suas estátuas sempre dos deuses e deusas e sempre de forma idealizada, perfeitos, sem defeitos, sem mácula alguma. Já os romanos tinham como tema principal as suas conquistas militares. Os romanos eram muito literais e práticos, então a representação da escultura romana era exatamente assim, literal. Ela era realista. Então, o artista romano, quando ia representar a pessoa, ele representava como ela era. Se ela tinha rugas, ela era representada com rugas. Se a pessoa tinha o nariz torto ou uma cicatriz no rosto, era assim que a pessoa era representada. Os romanos faziam a escultura de maneira realista, não idealizada como acontecia na Grécia. Agora eu tenho certeza que você já consegue perceber algumas diferenças básicas entre a arte grega e a arte romana da Antiguidade Clássica. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!